Feliz sábado. Que alegria estarmos aqui na casa de Deus. Hoje é um sábado muito especial. Primeiramente, obviamente, porque é o dia do Senhor. E nesse dia nós nos colocamos na presença de Deus. Me lembro que o pastor Rubens Lessa, de saudosa memória, dizia assim: durante a semana nós andamos de mãos dadas com Jesus. No sábado nos assentamos aos pés dele. E é bem isso mesmo, né? Um dia para nós sentirmos essa paz que vem de Deus, é um dia especial, sagrado. E estamos aqui para render um culto de gratidão ao nosso Deus. Segundo lugar, para nós, como família, é um dia especial porque a boa parte da nossa família está conosco hoje aqui. Minha mãe está aqui, Emanuela, minha irmã mais nova, meu sobrinho Eliel, a namorada, os meus sogros estão aqui também, amigos especiais, queridos. Então, para nós é um dia de festa, né? Viajaram ontem mais de 1000 quilômetros para estar com a gente nesse dia. Por quê? Porque hoje é o dia em que eu terei o privilégio, o prazer, a alegria de batizar meu filho, Micael. Eu pude batizar a minha filha Marcela, a do meio, né? Quando a Giovana foi batizada, eu não era ordenado ainda. Um amigo querido fez o batismo dela. E hoje, então, terei a alegria de batizar o nosso caçula, né? E é sempre uma gratidão a Deus tremenda, porque é um privilégio que Deus nos concede, né? De poder selar para Jesus um filho. E hoje, então, teremos essa alegria, né? Um dia que vai ficar marcado na nossa história como família, e espero que todos vocês se alegrem conosco também, porque mais um pecadorzinho se entrega para Jesus, né? E decide ter uma vida nova, especial com ele. Micael ama os desbravadores, e ele tem amigos no Clube Luzeiros, lá do Colégio Adventista, e também tem amigos aqui do Clube Wilson Sarli. Como é que a gente ia resolver esse assunto? Não é difícil, era só reunir os dois clubes, né? Vários estão viajando, evidentemente, mas os que ficaram bondosamente vieram trajados, uniformizados, e neste momento então teremos a entrada dos desbravadores, que farão a guarda de honra para que o Micael possa entrar também. Muito obrigado, desbravadores, pelo carinho, pela amizade. Obrigado, clube, por tudo que tem feito pelo nosso filho. Amém. Pastor muito querido da nossa família também, pastor Marcos Cavalcante, ele preencheu a ficha batismal, tem sido um pastor muito presente e é o pastor dessa igreja. E nós o convidamos também, então, para fazer aqui esse momento especial que é o do voto batismal. Quando o pastor esteve em nossa casa para preencher a ficha, eu fiquei muito feliz, né? Comentei com a Débora, com as respostas do Micael. Quando o pastor perguntava, você crê nisso? Ele falava, claro, sim. E isso me deixou a nós dois como pais, né, muito felizes, porque não foi só um sim, foi algo com convicção. Deus te mantenha sempre assim convicto do que você crê, tá bom? Obrigado, pastor. Eu que agradeço a honra, o privilégio, pastor Michelson, de estarmos juntos aqui, a você, ao Micael, nessa data tão especial, né, Débora? Estamos muito felizes, hoje temos muitos motivos para estar agradecidos, não é? Nós estamos felizes porque tivemos uma Semana Santa maravilhosa, com o pastor Robson Aleixo, muitos amigos que nos visitaram, alguns deles estão aqui com a gente nessa manhã, agradecemos a presença de vocês. Entre os amigos que temos, nós temos a Vanessa,
foi me apresentada hoje de manhã, a Vanessa está com a gente, obrigado pela presença, os familiares do pastor Michel e todos os demais, isso já nos enche o coração de alegria. Outro motivo de grande alegria é que hoje é aniversário da nossa ovelhinha Neuza Policarpo, não é mesmo, irmã Neuza? Que bênção ter a senhora com a gente nesse dia, sabemos que ela não anda bem de saúde, mas ela fez questão de vir agradecer a Deus pelo seu aniversário na casa do Senhor, né? Privilégio bem grande. A gente está feliz também, e agora é uma felicidade minha, de forma especial, porque a minha filha, meu genro e o meu netinho estão aí, né? O Oliver, onde que estão eles? Eu dei uma... Está lá naquele lado, o Oliver está ali com a gente, o David e a Larissa, obrigado pela presença de vocês. Então nós temos motivos de alegria aí bem fortes, viu, pastor? Mas o motivo de alegria nesse momento maior é que o Micael tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E isso não tem preço, né? Não tem preço. E nós estamos muito felizes e nesse momento quero então fazer o exame pré-batismal dele. Deixa eu só abrir aqui. Estas perguntas que eu vou fazer agora foram as mesmas feitas lá na casa dele, na semana passada, quando a gente foi preencher a ficha, né? O pastor Michelson não poderia ter preenchido essa ficha? Claro que poderia, né? Mas a gente queria participar desse momento. Pedi para batizá-lo, não ousei fazê-lo, né? Mas a ficha batismal, eu falei, olha, poderia como pastor do Micael ir lá preencher a ficha? E o pastor falou, claro, pastor, vai ser uma alegria. E as perguntas foram respondidas afirmativamente. Agora, por que elas precisam ser feitas aqui? Porque além da entrega que ele faz do coração a Jesus, ele vai ser aceito nessa comunidade após o seu batismo como membro. E vocês querem saber se está tudo certo, se ele realmente sabe o que está fazendo. Então vamos ver se ele confirma tudo aquilo que nós perguntamos a ele. Micael, você crê num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Você aceita o perdão por meio do sangue de Cristo e a vitória sobre os seus pecados? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e a única regra de fé e prática para a nossa vida? Que bênção! Aceita os 10 mandamentos como ainda em vigência e principalmente o 4º mandamento que pede para a gente descansar no sábado, não é? Dedicar esse dia à adoração do nosso Deus. Você está disposto a guardar todos os mandamentos? Também. Você acredita que Jesus vai voltar em breve, Micael, e deseja se preparar para esse encontro, bem como ajudar a preparar outras pessoas para encontrar-se com Ele? Você aceita o dom de profecia na Igreja Adventista, manifesto de forma especial nos últimos dias, aí através da sua serva, Ellen White, trazendo à luz verdades bíblicas que por muito tempo tinham sido esquecidas. Você crê na orientação profética desta igreja? Você decide cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, abstendo-se de tudo aquilo que faz mal à sua saúde, como álcool, fumo, drogas ilícitas, tudo aquilo que alimentos impróprios, de acordo com a Bíblia, né? E cuidar para que o Espírito Santo possa habitar 100% do tempo em você? Amém por isso. E você deseja ser membro da Igreja Adventista Mundial, e de forma especial desta comunidade aqui, a Igreja das Mangueiras, que faz parte dessa Igreja Mundial, deseja ser batizado, conforme o exemplo deixado por Jesus? Dá para trocar ainda o pastor oficiante? Não. Não dá, né? Então tá. Não teve acordo, gente. Pensei que em público aqui ele pudesse aceitar essa proposta, né? Mas é indecente. Diante das afirmações do Micael, eu pergunto a um membro desta igreja, alguém propõe recebê-lo como membro da Igreja das Mangueiras? Um membro batizado já está proposto e apoiado. Alguma observação? É o casamento dele com Cristo, não é? Ontem o pastor Robson mencionou que a igreja está sempre na posição feminina, né? A igreja, a noiva, e você vai fazer parte desta noiva, e Cristo é o noivo, não é? Pergunta a esta igreja, quantos estão felizes e querem recebê-lo como parte da nossa família? Podem dar um aceno no JA, dizendo, bem-vindo aí à nossa família, Micael. Nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a presença de Deus na vida dele. Peço que a igreja permaneça em reverência, enquanto nós iremos orar. Pastor, me acompanha aqui.
Nós vamos nos ajoelhar para isso. Pai eterno, nosso Deus querido, este é um dia muito especial para o Micael, para a sua família, para a sua igreja, mas acima de tudo para o nosso Salvador Jesus Cristo, teu Filho, que deu a vida para salvá-lo. Pai, neste momento, nós queremos pedir que o Senhor faça morada permanente na vida dele. Daqui a pouco ele estará publicamente testemunhando da sua decisão de pertencer a Ti para sempre, através do santo batismo. Que o Senhor se utilize do pastor Michelson, que estará oficiando esta cerimônia, e que o Senhor faça morada permanente na vida do Micael. Nós te agradecemos pela alegria de tê-lo conosco em nossa família, aqui nas Mangueiras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nesse momento já fazer a entrega do certificado antecipadamente. Pela fé acreditamos que daqui a pouquinho estará sendo batizado. Quem você gostaria que tivesse a honra de entregar o seu certificado? Uma ou duas pessoas. Os demais vão abraçá-lo depois da saída. A minha diretora do meu clube é a Luciana e meu pai. A Luciana e o pai, olha aí, por favor. A Luciana foi diretora do clube Luzeiros, lá do Coate, é isso, né? Do Coate. Luciana hoje não é a diretora, mas exerceu um papel muito importante ali. E ela vai estar juntamente com o pai do Micael entregando o certificado. Ela vai entregar, então vamos fazer o seguinte, o pastor Michelson vai estar fazendo a entrega do certificado, e depois a Luciana tem outro papel também. Por favor, pastor, é a honra sua aí. Olha aí. Que privilégio. Com certeza ele queria ter a mãe aqui, mas a mãe vai entrar com ele daqui a pouco. Sim, tranquilo. Daqui a pouco a mãe vai estar entrando no tanque, levando, porque ela teve o seu papel importante, né, Débora? Que bênção. Nós queremos agora pedir, então, que a Luciana coloque o PIN. Como desbravador sendo batizado, ele recebe agora este emblema aí que ele vai carregar aí no peito. Olha lá, que lindo. Ele vai receber um presente especial agora também, da mãe. Peço a irmã Débora que venha trazê-lo. É uma Bíblia arqueológica, olha aí. Para esse rapaz estudar sempre. Que bênção. Ele não sabia, surpresa para ele, viu o rosto aí. E você vai receber agora um kit que contém uma Bíblia, um curso bíblico para você já levar a mensagem para outras pessoas também, e uma orientação para todos os membros que são batizados na igreja adventista. Ele recebe mais algumas informações a respeito da igreja, a qual você faz parte, tá certo? E que Deus te abençoe, como pastor da sua igreja, te faço questão de entregar esse kit. Que Deus abençoe, quero dar um abraço. Muito bem. Vocês já devem estar pensando, que tema será esse, né? Se ele não for o primeiro. Tenho certeza absoluta que veio à mente uma música, né? Mas antes de falar disso, eu quero ler com vocês um texto bíblico. Abra sua Bíblia lá, no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Perguntei ao Micael já há algum tempo, e hoje procurei confirmar, qual o herói, ou quais são os heróis preferidos dele do Antigo Testamento. E ele me disse assim, prontamente, eu tenho 2, e até 3, né? Moisés, Daniel e José. Concordo com ele, e o meu é Moisés. E aí eu perguntei, do Novo Testamento? Ele disse, pai, tem 2 também. Eu gosto mais de João, mas também aprecio Paulo. E eu concordo com ele também, não foi indução. Eu também admiro muito o apóstolo Paulo. E quando o Micael me disse que ele gosta, nós gostamos muito de quartetos, de ouvir Arautos do Rei e outros quartetos, e das músicas do Arautos do Rei, Micael me disse que essa é a preferida dele, se ele não for o primeiro. E quando ele me disse isso, e disse que tinha escolhido inclusive essa música, para daqui a pouco ele tocar ao piano com o professor de música dele, depois eu apresento para vocês,
eu pensei em Paulo, imediatamente. Então eu pensei, eu vou pregar sobre Paulo, já que foi o primeiro personagem que me veio à mente, né? Alguém que trocou tudo por Jesus, alguém que deixou tudo para seguir Jesus. E eu começo então com esse texto, Filipenses 3, 7 e 8, que diz assim, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu costumo dizer que o dia que nós entendermos isso, nós seremos de fato cristãos. Quando tudo mais for tão pequeno, perto da sublimidade de Cristo, e Ele for o primeiro e tudo para nós, nós entenderemos o que é ser cristão. Se fosse preciso deixar tudo que nós temos, e nossa carreira, nossa história, nossas eventuais posses, né, por Jesus, e fizéssemos isso sem pestanejar, sem hesitar, sem dor no coração, entenderíamos o que é ser um verdadeiro cristão. A música que o Micael diz ser a mais, a que ele aprecia mais dos Arautos do Rei, foi composta pelo maestro Jader Santos. Eu vou ler para vocês aqui a letra, e aí o Micael e o Mateus Ducati, que é o seu professor de música já há algum tempo, já quiserem se posicionar ao piano ali, e o Mateus ao violino, com o violino. Enquanto isso eu vou ler para vocês, só para lembrar, porque eu sei que todo mundo aqui poderia cantar de memória. No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora, quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não há mais nada, não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer para você e para mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber na fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Amém.
Louvado seja Deus. Obrigado, Mateus. Obrigado, Micael. Abra sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler aqui, reencontrar a história da conversão de Saulo, que nós conhecemos como apóstolo Paulo, e começar a entender o que significa realmente abrir mão de tudo para ter o tudo com T maiúsculo. Para ter Jesus e entender que se ele não for o primeiro, nada mais importa, né? Atos capítulo 9, versos 1 e seguintes, eu leio assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que não eram do caminho, que eram do caminho, que era como o cristianismo então era conhecido ainda, né? O caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então quem seguia o caminho eram os da seita do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, olhe onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Que lindo isso, né? Não era mais o perseguidor, não era mais o ímpio, digamos assim, né? Que queria ver os cristãos na cadeia. Irmão, quando Deus perdoa, restaura, é por completo. E Ananias entendeu: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que história, irmãos! Sempre que eu lembro dessa história, eu penso: para Deus não há impossíveis. E toda pessoa que se rende a Jesus, não importa o seu passado, não importa o que tenha sido feito, ela pode ser um verdadeiro cristão. Quem diria? E um dia, Estevão vai ter uma grande surpresa. Você conhece a história? Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava ali perto, segurando as roupas dos seus algozes. Estevão não sabe o que aconteceu depois. Imaginem que surpresa no céu.
quando Estevão encontrar Paulo, e Paulo se sentar com ele para contar todas as histórias que ele viveu. Que coisa mais linda. Então não desanime se aquele seu parente, se aquele seu amigo, se aquele seu filho, se o seu pai ou sua mãe ainda não entregaram a vida para Jesus. Continue orando. Continue orando. Se uma pessoa como Paulo pôde experimentar algo assim tão sublime, né? Uma transformação tão radical, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que poderiam contar histórias maravilhosas de como Deus lhes fez cair para depois se levantar. Eu entendo que, enquanto Paulo esteve cego, foi uma fase em que ele mais enxergou corretamente as coisas. Porque ele começou a ver que estava no caminho errado. E que Jesus, a quem ele perseguia, era o Senhor que deveria dominar, controlar, direcionar a vida dele. Ele passou a enxergar de verdade quando estava cego. E muitas vezes a gente acha que enxerga as coisas corretamente, com a nossa vista carnal, a nossa vista pecaminosa, né? E na verdade estamos cegos. Deus precisa também tirar as escamas dos nossos olhos para entender o que é ser um cristão de verdade. O que é cair para se levantar. Paulo passou por essa experiência maravilhosa e é algo que também podemos viver, né? Podemos experimentar. Segundo ponto que eu posso extrair de lição da vida desse apóstolo maravilhoso está lá em Filipenses também, Filipenses 3. E agora vamos ler os versos 4 a 14. Filipenses capítulo 3. Tudo por ele, perdas que são ganhos. Perdas que são ganhos. Filipenses 3, 4 a 14. Diz assim o texto inspirado. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. No original está aqui uma palavra até mais forte, né? Eu considero tudo como esterco mesmo. Não tem mais valor para mim essas coisas, o meu certificado, o meu diploma de fariseu, o meu doutorado. Jesus é maior do que tudo isso. E aí, no verso 10 diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E olha que verso lindo, na minha Bíblia está riscado aqui, destacado. Não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Amém? Esqueço o passado, esqueço o que aconteceu antes, esqueço o antes daqui. O que importa é o depois daqui. Para Paulo era isso. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. E quando eu leio esse texto, eu me lembro de um outro texto de Ellen White, em que ela diz assim, Jesus é o nosso modelo. Nunca poderemos igualá-lo, mas temos que imitá-lo dia após dia. É óbvio que nunca igualaremos Jesus, o Filho de Deus perfeito, esse sim, absolutamente perfeito. Mas a nossa missão como cristãos é dia após dia nos assemelharmos cada vez mais a Jesus. E é maravilhoso a gente ver essas histórias, porque eles são seres humanos como nós. E já que Micael falou de João, como seu personagem preferido, filho do trovão, um homem nervoso, um homem explosivo, meio Pedro também, né? Mas ele vai se transformando naqueles 3 anos e poucos que passou com Jesus, e ele termina sendo conhecido por todos como o discípulo do amor. Quando você lê o Evangelho, as cartas de João, você vê que o amor ele verte das páginas. Filhinhos, amados, são expressões comuns ali no texto de João. E de fato, né, o que aconteceu com eles pode acontecer conosco também. Qual é a diferença? O que tem que ser feito? Andar com Jesus. Você viu aqui, Paulo, ele tinha gente se gabando, mas nós somos fariseus. E daí? Paulo era discípulo de Gamaliel, um dos maiores mestres, mais famosos mestres daquele tempo. Um PhD em teologia.
Paulo poderia ser o substituto de Gamaliel, um futuro PhD, doutor em teologia lá do Sinédrio, que era a suprema, a casa da teologia judaica. E ele diz, olha, tudo isso aí eu tive, eu fui, mas agora olhando para Jesus é tudo tão pequeno, eu quero é ser como Jesus. E se Deus me permitir, até morrer como Jesus. E Paulo foi realmente martirizado, né? Foi preso, foi decapitado, dando já um spoiler do fim da história dele, né? Ele viveu como Jesus, morreu como Jesus e semeou como Jesus. Deixou igrejas estabelecidas, deixou vidas transformadas atrás de si. Que vida maravilhosa. Tudo o que ele citou aqui, ele considerava como esterco, por amor a Cristo. Ele perdeu status, perdeu segurança, perdeu poder, mas ganhou Jesus. Então ele ganhou tudo. Eu preguei aqui um tempo atrás, no Dia da Mulher, lembram? Eu fui convidado pelo Ministério da Mulher, é bom enfatizar isso, né? E aí eu falei sobre a Elizabeth Elliot, esposa do Jim Elliot. Esse pastor foi morto pela tribo que depois a Elizabeth foi evangelizar. Eles o mataram. E olha que frase bonita do pastor Jim Elliot. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Eu vou deixar você processar aí por uns segundos. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Você nunca vai perder a vida eterna se você andar com Jesus, se entregar para Ele e viver com Ele. Mas você vai perder tudo que você tem aqui na terra e você se apega talvez de forma tola. Dinheiro, até a saúde, né? Posses, cargos, tudo isso vai passar. Outros vão substituir você. Outros vão gastar o que você talvez tenha acumulado. Então, largar tudo isso, se for essa a vontade de Deus para você nesse momento, para estar com Jesus, não é perda, é ganho. Porque com Jesus você tem algo que é eterno. É isso que significa acumular tesouros no céu. Outro ponto que é muito bonito na história de Paulo, marcas de quem coloca Jesus em primeiro lugar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Será que a vida de Paulo ficou bem melhor quando ele aceitou Jesus como Salvador? Será que as coisas passaram a ser um mar de rosas? Será que a vida do Micael vai ser agora tranquilidade, porque ele vai ser batizado? Vamos ver o que aconteceu com Paulo? 2 Coríntios 11, 23 a 28. Diz assim o texto, que o próprio Pedro disse que é escritura, né? As cartas de Paulo são escritura, tanto quanto Isaías, Jeremias, Daniel. 23, diz assim: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo nas cidades, em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes também, né? Em frio, nudez. Além dessas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E aí? Você acha que você está sofrendo por ser cristão? Você acha que está sendo difícil aguentar aquele pessoal nas redes sociais, os haters, falando mal de você, acabando com a sua reputação? Está fácil, né? Está difícil ali no trabalho ser, quem sabe, criticado por ser um cristão que guarda o sábado. Está difícil, quem sabe, na escola, ser criticado porque você não vai na onda, você vai noutra direção, você não aceita certos comportamentos. É fácil isso, gente. Nenhum de nós aqui, eu acho que enfrentou tudo isso aqui até hoje. Ainda, talvez, né? E Paulo, ele fala tudo isso com uma paz. Você percebe no texto, uma paz, uma tranquilidade. É o mesmo discípulo que, preso, disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Estava amarrado com correntes quando falou isso. É incrível o que Deus pode fazer e faz na vida de alguém que se entrega para Ele.
Ele não mais se alegrava com o seu currículo, não mais se alegrava com as suas conquistas anteriores. Ele se alegrava agora por estar sofrendo por Jesus. Por estar sofrendo um pouquinho daquilo que Jesus sofreu tanto por ele, para salvá-lo. Que coisa maravilhosa. Por onde passou? Éfeso, Corinto, Filipos, Atenas. Paulo pregou o evangelho, plantou igrejas, deixou discípulos. E ele fala aqui, ó, pesa sobre mim a preocupação com as igrejas. Acho não, tenho certeza. Era um homem de muita oração e com certeza tinha uma lista de pessoas pelas quais orava, de igrejas com as quais se preocupava. Ele tinha um carinho muito especial, se não podia estar lá, ele mandava uma carta, né? Mandava uma mensagem. Ele se preocupava com seus filhos espirituais. Esse era Paulo. Esse era o pastor Paulo. Esse era o evangelista Paulo. Nós tivemos o privilégio, ano passado, de viajar por alguns lugares onde Paulo esteve. Fui ali como o guia, né, aquele que fala, que faz as reflexões, e foi difícil segurar o choro, estando em alguns lugares especiais como aqueles. E nós passamos a admirar ainda mais o apóstolo Paulo. Porque eu dizia sempre ali para o grupo, né, nós estamos aqui no ônibus com ar-condicionado, viajando essas distâncias, nós andamos quase uns 4.000 quilômetros ali pela Turquia e Grécia. Paulo, eu dizia sempre, Paulo andou isso aqui a pé. Às vezes à noite, escondido, porque estava sendo perseguido por pessoas. Eu quero mostrar alguns lugares para vocês aqui. Essas são as ruínas de Éfeso. E quando a gente lê na Bíblia, carta aos Efésios, a gente não se dá conta de que Éfeso era uma cidade grande, maior que Tatuí, bem maior que Tatuí, e uma cidade pagã. Tatuí ainda é cristã. Você entregar um livro missionário, a gente fez isso recentemente, né? Eu creio que 99% das pessoas aceitam bem, né? Aceitam de coração, agradecem até. Aqui não era assim. Eles adoravam Diana dos Efésios. Tinha todo um comércio local envolvendo a venda de estatuetas. Quando Paulo prega nessa cidade, na praça central dessa cidade, ele está indo contra todo um sistema. É por isso que ele foi escorraçado ali. Por isso que ele apanhou nessa cidade, né? E até hoje as ruínas são assim incríveis, né? Havia uma grande biblioteca lá em Éfeso, dedicada obviamente à literatura profana, pagã. Ali a fachada dessa biblioteca está de pé até hoje. Vários terremotos aconteceram, mas a estrutura é tão forte que ela permaneceu ali firme, né? E as ruas ali com mármore ainda. Imaginem como era isso naquele tempo. Aquela senhora ali que está com a mochila nas costas era a nossa guia muçulmana, turca. E ela pôde ouvir todos os sermões. E nós temos orado por ela sempre. Uma pessoa muito querida, né? Foi aquela vez, até contamos aqui uma vez, que quando nos despedimos dela, quando íamos cruzar a fronteira lá com a Grécia, a Débora falou assim, deu um abraço nela e disse assim, Jesus te ama muito. E a resposta foi, eu não conheço Jesus, mas eu sei que Deus me ama. É tão estranho ouvir isso, né? Eu não conheço Jesus. E aí quando nós entramos no ônibus, olhamos, ela estava chorando, estava emocionada. Ela ganhou uma Bíblia de presente, eu deixei livros também, ela conhece bem a língua portuguesa. Pessoas, lugares por onde Paulo passou que ainda não conhecem Jesus. Isso aperta o coração da gente, né? Oremos pelos missionários, pelas pessoas que vivem nesses lugares aí, né? Paulo também passou nesse local, Troia, a Troade da Bíblia. Ali está o Micael meditando à margem do mar Egeu. Não sei o que ele estava pensando naquele momento, mas captei a cena, né? Troia, uma grande cidade. Hoje é mais palco de filmes, né? Esse cavalo aí foi doado para o Hollywood, para a cidade. Fez parte do filme Troia. Paulo passou por lá. Centenas de quilômetros de distância de Éfeso. Paulo também passou por Filipos. Lá em Filipos não era o plano dele. Lembram da história? Ele estava indo em outra direção e aí Deus aparece em sonho e diz assim, ele vê um homem no sonho e esse homem diz, passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo obedeceu, Paulo era guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Então Paulo não foi para o lugar que ele queria e ele foi para Macedônia. E por quê? Porque lá em Macedônia tinha gente que precisava ouvir do Evangelho. Essa é uma cidade, são ruínas de uma cidade bastante grande também. Ali você vê o anfiteatro, né? E pelo anfiteatro dá para ter uma ideia da população. Então se o anfiteatro tem 20.000 lugares, você multiplica por 3, 4 e você vai ter uma ideia do tamanho da cidade. E ali é um local assim, bastante impressionante também. Ali onde a Débora e eu estamos é a entrada da prisão onde Paulo esteve. Lembra da história? Teve um terremoto, aí o carcereiro, todo mundo saiu das celas e o carcereiro pensou, vou me matar, né? Quando descobrirem que eles fugiram, vou me matar então. E Paulo diz, não faça isso, não faça isso. E o carcereiro
pergunta, tá, o que eu tenho que fazer então? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. Aquela família se converteu, Paulo tinha que estar lá. Não reclame de Deus quando você passa por provas, por dificuldades ou até prisões, porque pode ser que lá naquele local tem alguém precisando ouvir do Evangelho. Uma vez a Débora e eu voltávamos de viagem lá de Santa Catarina e houve um acidente, não vou dizer que Deus causou o acidente, obviamente, mas graças a Deus ninguém morreu. Houve um acidente e a rodovia ficou fechada por horas. E naquele dia nós conhecemos um casal. Estavam na nossa frente assim, um carro parado, nós descemos, fomos tomar uma água, sei lá o quê, e aí começamos a conversar, eles tinham um cachorrinho. Nós falamos, também gostamos de cachorro, e a conversa começou ali. E enfim, resumindo tudo, né, fizemos amizade, temos mantido contato, deixei livros com eles. E eu pensei, se esse atraso aqui de 5 horas, acho que foi isso, né, aconteceu para salvar um casal, valeu muito a pena. E eu tenho certeza que Paulo tinha esse mesmo pensamento. Se a minha prisão aqui, ela aconteceu para eu salvar essa família, valeu muito a pena. Se você foi xingado a entregar um livro missionário, mas o vizinho viu e recebeu o livro, valeu muito a pena. Você entendeu por que Paulo não considerava mais nada importante se fosse para salvar alguém? Ele foi a Filipos porque lá tinha gente precisando ouvir o Evangelho. E lá em Filipos, pertinho dali, esse local sim, perto, está o rio Gangites, onde Lídia foi batizada. Aí é um local muito aprazível, muito bonito, né? Nós tivemos ali uma reflexão assim, muito especial. Lídia, se você não se lembra, foi a primeira mulher batizada na Europa. Era uma mulher rica, vendedora de roupas, né? Era de Tiatira, mas morava aí, perto de Filipos. E Paulo levou o evangelho para essa mulher e ela se converteu e levou toda a sua casa também. Você entendeu por que Paulo tinha que ir para lá? Porque precisava chegar a essas pessoas. Se Deus te mandar a algum local, se você não entendeu por quê, vá. Veio de Deus? Vá. Obedeça. Esteja nas mãos de Deus. Centenas de quilômetros dali, Tessalônica. Paulo pegou seu carro e foi. Tomou um voo? Não. Ele foi a pé. Caminhou bastante. E em Tessalônica ele pregou o evangelho e foi hostilizado. Foi tão maltratado e hostilizado que ele teve que fugir de noite. Para onde? Bereia. E na Bíblia parece que é tudo pertinho, né? Mais de 100 quilômetros. Ele caminhou. Maior parte desse trecho à noite. E em Bereia, ele encontra aqueles irmãos que eram tão consagrados, tão dedicados, que ouviram Paulo, mas mesmo assim foram para as Escrituras. Nossa, isso é muito bonito, isso é muito interessante, mas será que está na Bíblia mesmo? Foram verificar na Bíblia. Bereanos, esse era o povo, temos que ser bereanos. E Paulo foi para lá e pregou para eles. Irmãos, tanta coisa bonita, tantos lugares maravilhosos. E ele vai parar em Atenas, a capital cultural daquele tempo, na Grécia. E lá no Areópago, nesse local, mais abaixo ali, ele prega sobre Jesus para uma cultura pagã, que não cria. Não eram judeus, não eram cristãos, eram pagãos. E ele inicia com muita sabedoria, falando da cultura local. Ele cita autores ali gregos para chamar a atenção daquelas pessoas. Isso é contextualização, mas assim que pode, ele começa a falar do Criador do universo, do Deus que fez a humanidade, para depois falar de Jesus. Ele vai conduzindo aquelas pessoas. Ali se convertem Dâmaris, um outro senhor Areopagita, e com certeza mais pessoas foram sendo convertidas com o tempo. Olha o quanto esse homem fez, por onde viajou. 1 hora de carro, a pé é longe, Corinto. E lá foi Paulo pregar em Corinto, Península do Peloponeso, na Grécia. Aquela igreja complicada, deu trabalho para esse homem, deu muita dor de cabeça para ele. Escreveu 2 cartas e tinha gente lá que convertida, mas ainda tinha umas práticas bem estranhas, né? Corinto, ele amava essa igreja, mas deu muito trabalho para ele, né? E ali Paulo pregou também o evangelho, uma região pagã. Irmãos, uma estimativa dá conta de que Paulo, em suas viagens missionárias, 4 ao todo, viajou 16.547 quilômetros a pé. 16.000 quilômetros a pé. O que o motivava? Você tem preguiça, às vezes, de ir daqui até Serquilho pregar? Você tem preguiça de dar um estudo bíblico lá no outro bairro? Pensa no apóstolo Paulo. O que o motivava era Jesus no coração. Quem tem Jesus na vida não mede esforços para salvar e para compartilhar com outras pessoas o que você tem. Primeiras pessoas com quem a gente quer compartilhar são os filhos, obviamente. Nem sempre a gente consegue pegar não é como um programa de computador que você pega e insere na máquina.
É difícil você colocar na outra pessoa a sua experiência, porque a Débora e eu, na nossa juventude, nós aceitamos Jesus. A nossa vida se transformou completamente e passou a ser algo maravilhoso. Mas nem sempre a gente consegue com palavras, e nem com gestos às vezes, transmitir isso. A sublimidade disso. A gente queria poder colocar na mente dos filhos esse programa e dizer, olha como é maravilhoso, como se tornou muito melhor do que o antes. Não que o antes não fosse bom, mas o depois é excelente, é maravilhoso, é incomparável. E eu tenho certeza que Paulo passava por essa angústia, de querer que as pessoas entendessem como era maravilhoso andar com Jesus, ser de Jesus. Eu espero que vocês todos aqui compreendam. Espero que você que está acompanhando a transmissão ou vai ver a gravação desse sermão também compreenda um dia como é bom ter Jesus. Como é bom andar com Jesus. E o que Jesus vai fazer na tua vida, a partir do momento que você se entrega totalmente e diz assim, Senhor, eu sou teu. E eu quero fazer a tua vontade. Tudo mais se torna lixo. Tudo mais se torna secundário. Pela sublimidade de Cristo. O fim de quem vive com Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Como será que foi o fim da carreira desse homem especial? Será que teve uma entrada triunfal para ele também? Será que ele recebeu uma placa em homenagem ao seu nome? Uma medalha de honra? Não. O fim dele foi assim. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você vai receber a coroa também. Não só Paulo. Aqui não é uma coroa de ouro, tá, gente? É uma coroa que no grego é Stéphanos. É a coroa que era colocada na cabeça dos vencedores numa Olimpíada, numa corrida. É a coroa de louros. Ou seja, todos os que aceitarem Jesus vão chegar em primeiro lugar. Não tem segundo, não tem terceiro. Todos que andarem com Jesus, se entregarem para Jesus, vão receber uma coroa da vitória. Não porque você venceu, mas porque Jesus venceu em você, por você, com você. Ele vai compartilhar com você essa coroa de vitória. Combati o bom combate. Que palavras maravilhosas para o encerramento de uma carreira como a desse apóstolo Paulo. No dia que você disser, ou entender essas palavras agora sim de Pedro, você vai saber o que é ser um cristão. E Paulo passou por isso. Quando queriam abandonar Jesus, quando vários abandonaram Jesus, ele perguntou para os discípulos, vocês também querem ir? Porque Jesus não força nada, né? Ele dá liberdade. Vocês querem ir embora também? Que resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Repito, no dia em que você entender isto, você saberá o que é ser um cristão. Se eu não estivesse aqui, onde eu estaria? Se eu não fosse o que eu sou, o que eu seria? Não consigo ver outra coisa além do que Jesus me deu. Ser um pai cristão, ser um esposo cristão, ser um pastor dessa igreja amada. É isso, é sobre isso. Qualquer coisa abaixo disso, ou que queira se igualar a isso, não existe, né? Qualquer coisa que vem depois, fica atrás disso. É devidamente encaixado na vida, quando a gente coloca Jesus acima de tudo. Para onde iremos? Não tem lugar melhor, não tem alguém melhor, não tem o que possa ser melhor. Eu quero ser uma ovelhinha de Jesus o tempo todo até encontrar com Ele. Quero segui-lo, quero andar com Ele, quero que Ele seja sempre meu mestre, meu Senhor, meu modelo. Tão longe que eu estou dele, mas eu quero cada dia parecer mais com Ele. É isso. Queridos, nós vamos ter ainda a cerimônia do batismo do Micael, que nos alegra muito. Quando nós escolhemos os nomes dos filhos, a gente pensou no significado. Giovana, o presente de Deus. Marcela, forte, guerreira. É um nome que quando o Império Romano se torna cristão, se torna ainda mais especial. Marcos vem do mesmo radical de Marcela.
forte, guerreira e de fé. Marcela. E Micael é um dos nomes de Jesus. No hebraico, Michael, aquele que é como Deus. É um dos nomes de Jesus. E quando escolhemos esse nome para Micael, nosso desejo sempre foi de que ele fosse cada dia mais semelhante a Jesus. É isso, Micael. Se ele não for o primeiro, então não é mais nada. Que ele seja sempre o maior, o melhor na tua vida. Tá? E é o meu desejo para todos aqui. Que nós sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Assim como Paulo foi. Deus nos abençoe e nos faça viver essa realidade que é inigualável. Um dos grandes privilégios para um pastor, sem dúvida nenhuma, é realizar batismos, porque essa cerimônia foi deixada por Jesus, é uma ordem do mestre, né? Vão por todo mundo, como o apóstolo Paulo foi, preguem o evangelho, ensinem a palavra, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é cumprir a missão. E a gente tem tido alegria, graças a Deus, de ver muitas pessoas sendo transformadas pelo poder de Cristo, poder da palavra. Mas quando você vê o seu filho também passando por essa experiência, é algo realmente sublime, né? É algo especial. E eu fico muito feliz, e com certeza a Débora também, e agradecido a essa igreja, porque ela tem nutrido meu filho, nosso filho. Ela tem sido um apoio, uma base, o clube, a classe, vocês todos. A gente é muito feliz por isso. E quero que saibam que vocês têm sido uma bênção na vida da nossa família e de muitas pessoas. Acho que a Débora também quer dizer algumas palavrinhas nesse momento. É muito bom tê-la aqui também, junto nesse tanque. É um momento de muita gratidão, realmente, porque a gente orou muito para que isso acontecesse. Eu sempre perguntava para o Micael, quando ele chegou a certa idade, né, se ele iria querer se batizar. E ele sempre dizia, mãe, um dia eu vou querer, mas eu quero estar mais velho, quero estar mais maduro, tomar essa decisão consciente. E finalmente esse dia chegou, final do ano passado, no final da semana de oração do irmão Camilo, o Micael pediu então para ser batizado. E nós estamos muito felizes e agradecidos a todos, porque toda a igreja que acolheu, que teve paciência, que foi, né, os amigos, a diretora do clube, a Luciana, todos tiveram parte nisso. E eu quero dizer para o Micael o que eu falo todo dia, antes de dormir. Jesus te ama, filho. Nunca esqueça disso. E eu te amo também. O irmão Camilo fez uma semana muito abençoada aqui na nossa igreja. Eu sei que ele vai assistir depois a isto aqui. E por isso que o Micael, ele fez questão de vir aqui ao tanque com o roupão da fé. O roupão da fé, mas com o lenço também, acompanhando, né? Então, irmão Camilo, muito obrigado, tá, por sua vida, pelo seu ministério. E porque nessa semana, Micael se entregou de todo o coração. Neste momento, então, nós vamos sepultar o Micael nas águas, para que ele possa renascer para uma nova vida com Jesus. Querido filho Micael, todo o céu nesse momento se alegra contigo, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se entrega para Jesus. E eu tenho certeza que a tua decisão foi consciente, e por isso nós nos alegramos. E eu tenho o privilégio, a honra e a grande alegria de poder batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sou imensamente grato a Deus por ter me permitido, como ministro do Evangelho, participar desse momento na tua vida. Deus te abençoe sempre. Amém. A minha irmã mais nova e meu sobrinho vieram de Santa Catarina e eles prepararam uma música especial para marcar este momento também, louvando a Deus e também em homenagem ao Micael, a Emanuela e o Eliel. E eu quero chamar aqui pertinho, eu sei que se fôssemos chamar os amigos e o clube, não haveria espaço aqui na frente,
Mas eu quero chamar aqui pertinho, então, a minha mãe, meus sogros, as irmãs também, para acompanhar esse momento, essa música especial. E depois nós vamos ter uma oração de dedicação a Deus. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor que Ele me dá, tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Eu gostaria de, nesse momento, oferecer a oportunidade para os que estão aqui na igreja, que quem sabe não tenham passado ainda pelo santo batismo, ou quem sabe haja alguém que esteja precisando de um rebatismo, de uma
reconsagração a Deus, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar o culto, mas eu não queria fazer essa oração só com a família aqui na frente. Queria que outras pessoas viessem aqui também. Há alguém aqui no nosso meio nesta manhã que quer, em algum momento no futuro, se preparar para o batismo, ou para um rebatismo, que quer receber uma oração? Eu sei que tem que ter coragem para vir aqui. Nós já passamos por isso. Micael já atendeu apelos, amém, amém, bem-vindo, Deus te abençoe, Benício. Eu já passei por isso, já estive sentado num banco como jovem e atendi um apelo, Débora também e outros aqui também. É uma luta interna, mas quando você se entrega, a recompensa é grande. Então não quero fazer oração sem que só o Benício tenha vindo aqui. Que bom que o Benício veio. Em breve ele também vai estar aqui dentro. Há mais alguém que quer vir à frente para receber uma oração? Dos pequenos é o reino de Deus. Amém. Bem-vindo. Amém. O coração dele sempre é mais sensível. Os adultos é que tem que quebrar às vezes, né? Alguém mais quer vir aqui à frente para uma oração especial? Louvado seja Deus. Deus abençoe muito vocês, pequenos. E grandona também. O pai está feliz. Louvado seja Deus. Mais alguém? Convido todos a ficarem em pé, para nós orarmos ao Senhor e pedimos que Ele desperte mais Paulos, Joões, Josés, Daniéis, né? E que em breve possamos ver o resultado dos nossos esforços juntamente com aquela multidão no mar de vidro, é a nossa grande esperança. E que nós possamos realmente apresentar ao Senhor os filhos que Ele nos deu. É o nosso grande sonho. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te agradecemos muito, Senhor, por esses momentos especiais que passamos aqui na Tua casa, te louvando, te engrandecendo e presenciando mais uma vez alguém se entregando a Jesus de todo o coração. Abençoa essas crianças juvenis que vieram aqui à frente, porque foram impressionadas pelo Teu Espírito. Que elas se preparem também para, em algum momento, no futuro, passarem por essa experiência maravilhosa do Santo Batismo. E a todos nós aqui em pé, na Tua casa, que Tu nos ajudes a permanecer firmes em Teu caminho, até aquele grande dia da volta de Jesus. Que a nossa coroa esteja guardada, que nós possamos combater o bom combate, guardar a fé e caminhar com Jesus até o fim. É em nome dele que nós te pedimos estas bênçãos e as agradecemos. Amém. Amém. Desbravadores, se quiserem fazer a saudação do lenço, esse é o momento. Pela segunda vez, então. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Com o hino de despedida, nós então sairemos da casa do Senhor, mas com o Senhor no nosso coração. Amém.